Olá, como vai? Novamente aqui fazendo um vídeo para fazer a leitura da Bíblia, para aprender, né? Anteriormente, o vídeo que fizemos foi o de número 13, o 13º, foi da Levítico, do capítulo 23, o sábado, até o capítulo 27, no versículo 34, o resgate do que pertence ao Senhor. Então lemos o sábado, a Páscoa e os pães sem fermento, os primeiros frutos, a festa das semanas, a festa das trombetas, a festa das cabanas, o dia da expiação, o candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia, o ano sabático, o ano do jubileu, a recompensa da obediência, o castigo da desobediência e o resgate do que pertence ao Senhor. E assim encerramos Levíticos e iniciaremos hoje Números. Então lemos Gênesis, Êxodos, Levíticos e agora Números, que anteriormente eu tinha dito que é o dos 5 livros das leis, né? Os livros das leis é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então quer dizer que terminaremos Números. Quando terminarmos Números, começaremos Deuteronômio e assim se encerram os livros das leis para entrarmos nos livros históricos, né? Então vamos lá. Vamos começar com Números, né? Vamos continuar com Números. O recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens um a um, pelo nome. Pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões, um homem de cada tribo. O chefe dos grupos de famílias deverá ajudá-los. Esses são os nomes dos homens que o ajudarão. De Rubem, Elisur, filho de Zedeur. De Simeão, Zelumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aisser, filho de Aminsadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasafe, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem. Dos descendentes de Rubem, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Rubem foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número foi da tribo de Simeão foi de 59.300.
Então quer dizer que aqui já deu 60 mil com mais 46, já deu cento e poucos, né? 106. Vamos arredondar, vamos 108. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Então vamos pôr aí, 153, mais ou menos. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com o registro de seus clãs e famílias. O número foi de 174. O número dos da tribo de Judá foi de 74.600. Então aqui já deu 227. Eu vou somando, só para a gente saber. Dos descendentes de Isacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número da tribo de Isacar foi de 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e família. O número da tribo de Zebulon foi de 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e família. Número dos da tribo de Efraim, 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com o registro de seus clãs e família. O número da tribo de Manassés foi de 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e família. O número dos da tribos de Benjamim foi de 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número das tribos de Dan foi de 62.700. Dos descendentes de Aser, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e família. O número da tribo de Aser foi de 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e família. O número da tribo de Naphtali foi de 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão, e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi de 600.003.550 homens. Então quer dizer que foi quase 604 mil homens, ou que a gente poderia dizer soldados. Eu ia somar aqui, mas já está a soma ali. Então, quer dizer, bastante gente, né? A função dos levitas. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não façam o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Não quer dizer que os levitas não entravam como tipo soldado, eles entravam como sacerdotes, né? Que é os que cuidavam. Esse aqui é o meu entendimento. Por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá de ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança.
os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então os israelitas não entravam na contagem porque eles eram responsáveis pelo tabernáculo e tudo que nele havia, né? Para montar, desmontar, cuidar e tal. Agora eu vou aumentar no capítulo a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. Então, quer dizer, já tinha multiplicado bastante, né? Tinha 600 mil. Então, tinha os clãs e as famílias, né? Então, eles teve que fazer o recenseamento e eles tinham bandeiras também para identificá-los, porque à medida que vai aumentando a quantidade de gente, precisa da identificação, porque senão também é difícil para tudo, né? Até hoje em dia a gente também precisa disso, né? A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. O seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Então tinha 1, 2, 3, que deu 186 mil, né? Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Rubem, junto à sua bandeira. O líder de Rubem será Elisur, filho de Zedeur. Seu exército é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado de Rubem. O líder de Simeão será Zelumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.000 homens. 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel, filho de Deuel. Seu exército é de 46.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Rubem, de acordo com o seu exército, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Então, 186 mil e 150 mil. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elissama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedassur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideon. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com os seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Então quer dizer que veio 186 mil primeiro, depois 150 mil, depois tudo que tinha levava a tenda do encontro, os levitas levavam, né? E depois vinha mais os outros exércitos no meio. Então quer dizer que vinham os levitas no meio, né? Ele disse: a oeste estarão. Pode ser que é enquadrado. Deixa eu ver aqui. A leste. Aí depois ele fala ao sul. Depois ele fala oeste. Depois vai ter ao norte. Pode ser que seja em quadrado, não em fila, né? E os levitas no centro. Pelo que dá para entender aqui. Ao norte, então tem o sul, o leste, o oeste e o norte. Ao norte estarão o exército do acampamento de Dan. Junto à sua bandeira, o líder de Dan será Aiser, filho de Amissadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã.
Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seu exército, foi de 157.600. Esses marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com a sua família. Então, mas aqui então deve ser em fila mesmo, porque olha só, o total do número ele fala aqui, ó, esses marcharão por último junto às suas bandeiras. Mais ou menos em fila, sim. Mas isso não indifere, né, das informações que a gente quer saber. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foram de 603.550 homens. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, e eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam cada um com o seu clã e com a sua família. Agora vem os levitas e as suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinha filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos serão meus. Eu sou o Senhor. O recenseamento dos levitas. Agora, o recenseamento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés: no deserto do Sinai, conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Issar, Hebron e Uziel. E esses são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Mussi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertencia aos clãs dos libnitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada e da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio e da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertencia aos clãs dos Anramitas, dos Issaritas, dos Hebronitas e dos Uzuelitas. Eram esses os clãs coatitas. O número
o número de todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima foi de 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elissafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, do utensílio, do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. Ele tinha a responsabilidade, Eleazar, filho do sacerdote Arão, ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. Tá. A Merari pertencia os clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi de 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar do lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas e das bases, de todos os seus utensílios, de tudo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente à tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contado por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs dele, todos do sexo masculino de um mês de idade para cima, foi de 22.000. Era grande essa tenda, né? Porque tinha gente pra caramba para cuidar, né? E cada um com as suas responsabilidades. Vamos lá. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino de um mês de idade para cima e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e o rebanhos dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias do rebanho dos israelitas. Eu sou o Senhor. Desculpa. E Moisés... Desculpa, gente. Tomar uma água, né? Que ajuda. Porque eu tô notando que eu vou falando e a boca vai ficando seca e uma água dá uma lubrificada na garganta. Vamos lá. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de um mês de idade para cima relacionados pelo nome foi de 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. É estranho, né, essa colocação? Vou ler de novo. Dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus e eu sou o Senhor, para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas. Recolha 60 gramas de prata como base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e a seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu a prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Então, quer dizer, que tinha dado 22.000, né? O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs de todos os sexos masculinos de um mês de idade para cima, foi de 22.000. Aí depois, quando contou de um mês de idade para cima, porque antes era de 2 meses, né?
de um mês de idade para cima, foi de 22 mil. Aí depois, faça a relação dos nomes, tá. Aí Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de um mês é relacionado pelo nome de 22.276. Quer dizer que excedeu. Aí para ele resgatar e pagar, aí ele multiplicou 273 mil por 12, pelo peso de prata, para o resgate deles. Complicado, né? Vamos lá. Os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Olha que responsabilidade, né? Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e os colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul e o cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios, os usados na ministração do santuário, depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro, a seguir os colocarão no suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo, colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se os fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há. Isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas sejam eliminados dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que o deverá carregar. Os coatistas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Então eles só tinham a função de carregar, né? Mas eles estavam... Deus tinha dado proteção para eles não, ao carregarem as coisas, não morrerem. Mas também não podia ver, né? Então, os gersonitas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: façam também um recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, os que devem fazer e carregar.
Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro, farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer é carregar. Tudo o que devem fazer e carregar estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem de carregar. Este é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a sua supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Tá, também os gersonitas era para carregar, os coatitas também, né? Os meraritas e as suas responsabilidades. Conte os meraritas conforme os seus clãs e família, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda com suas bases, suas estacas e suas cordas. Todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com seu uso. Designe-a a cada um que deverá levar. Este é o serviço dos clãs Merarita. Todos os serviços deles na tenda do encontro estará à supervisão de Tamar, filho do sacerdote Arão. Agora, o recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contarão os coatitas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme seus clãs, 2.750 homens. Este foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para fazer o serviço na tenda do encontro, foram contados conforme seus clãs e famílias. 2.630. Este foi o total de recenseados do clã gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme seus clãs e família, todos os entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço na tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 3.200 homens. Esse foi o total de recenseamento dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580 conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Assim foram contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Tá. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro, com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério.
Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e o outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, mas que pelo cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. Que o Senhor faça de você objeto de maldição e desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre seu corpo enche a sua barriga e impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições no documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado de oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houvesse contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água, que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição entre seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem por suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, ou seja, né, se fosse nos tempos de hoje, o que ia ter de mulher barriga inchada e estéril, né? Mas tem a punição, sim, tem a punição divina, não tem desses, né, modo aqui que era antigamente, mas tem a punição divina, sim. As regulamentações, aí, em alguns países também tem a punição da justiça terrena. Aqui, por exemplo, foi comprovado adultério, tem que pagar indenização. Não fica preso, mas ele tem que pagar indenização para a pessoa que sofreu do adultério. Né? A pessoa que adulterou e a pessoa que estava junto, né? No caso, se foi a mulher do caso de uma pessoa adulterou, ela paga e também o amante paga também, né? É isso. Vamos lá. As regulamentações do voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial
Um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá de se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor não poderá para o Senhor, da separação para o Senhor. Não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que seu próprio pai ou a mãe ou o irmão morra. Ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá de raspar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia trará suas rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu. Quando terminar o período de sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com os cestos de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar... Só vamos um instante aqui, gente. Tá. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará as mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual do voto que nazireu e da oferta dedicada ao Senhor de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar, cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. Tá, entendi. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Vou ler de novo, tá, gente? É o outro. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. É a bênção que eles têm que falar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.
Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Tá? Agora, a oferta por ocasião da dedicação do tabernáculo. Quando Moisés acabou de queimar o tabernáculo, desculpa, quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados dos recenseamentos, apresentaram ofertas, trouxeram as suas dádivas ao Senhor, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e a apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregue aos levitas conforme exigir o trabalho de cada homem. Desculpa. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigiu o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos coatistas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele, pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada, com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Isacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada, com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa é a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada como óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Zedeur e líder de Rubem, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg de uma bacia de prata para as aspersões
e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Zedeur. No quinto dia, Zelumiel, filho de Zurizadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões e 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada como óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 100 e 120 gramas cheias de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Zelumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, você vê aqui que todos são iguais, né? Nossa, eu vou ler isso até qual? Gente, é tudo igual. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos ler, né? Não vamos pular, não. Vamos ver se a gente termina aqui, ó. 50 minutos, em 10 minutos eu lendo esse aqui, aí a gente para. Vamos lá. A gente leu até. Agora, no sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel, e líder de Gade, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelos pecados, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elissama, filho de Amiúde, líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg de base e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelos pecados, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elissama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedassur e líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, os 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedassur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone e líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aisser, filho de Amissadai e líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados como base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, uma oferta de cereal, uma vasilha de ouro, 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aisser, filho de Amissadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder
de Acer trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, os 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naphtali, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, anos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio das melhores farinha amassada como óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Então você vê, eu li todas as 12, né? No 12º dia, as 12. E você viu que todas elas eram iguais. Às vezes eu poderia só falar, ó, quando eu li ali na terceira e vi que iria até a 12, falar, ó, foi tudo isso até a 10ª e só falar o nome das tribos, né? Mas pode ser que uma tenha seja diferente. E aí eu perco, né? E como eu disse que eu vou ler a Bíblia toda, eu vou ler a Bíblia toda, mesmo que às vezes tem uma parte aqui que é um pouco repetitiva, porque todos eles fizeram da mesma forma, né? Deu até para decorar, né? Que a bacia tinha 1,560 kg, a bacia tinha 840 gramas, né? E o prato, né? Mas vamos lá. Essas foram a oferta dos líderes israelitas para a dedicação do altar quando este foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro, que é o do incenso, né? Cada prato de prata pesava 1,560 kg e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28 quilos e 800 gramas como base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada um 120 gramas como base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para as ofertas pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros e 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Foram essas ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que este foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio de 2 querubins de cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Então vamos ver aqui a preparação. Então, gente, deu 57 minutos, né? E essa parte aqui foi um pouco cansativa. Então começamos ali em números, né? E do recenseamento até agora, que lemos bastante esse aqui, né? As ofertas por ocasião da dedicação do tabernáculo. Então, lemos até no versículo 89, né? Bastante, né? Então, já vai dar 1 hora aí. Esse foi o início de Números. Números também tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa, Números, para depois a gente entrar em Deuteronômio para terminar os livros das leis, né? Então nós aprendemos bastante coisa aí, eu pelo menos aprendi bastante coisa, alguma coisa que ficou em dúvida, depois eu pesquisarei e outras. Se eu for ler aqui uma palavra igual Nazireu, né? Nazireu, para mim, no meu entender, é uma pessoa que separou. Para mim pode ser que seja isso, né? Então eu não sei. Se eu for procurar aqui agora, vai demorar e fica muito maçante. Então, eu procurar, né? Eu poderia fazer uma pesquisa um pouco antes, mas, como eu já estou lendo, então, se eu ler o capítulo para depois voltar a ler ele, ainda vai demorar muito mais. Então, aquilo que às vezes eu não entendi, depois eu vou ler nesse capítulo a palavra que eu não entendi, eu também vou procurar. E eu, né, sugiro que vocês também façam isso, né? Porque, falar, ó, ele leu lá e eu não entendi, porque é uma leitura, não é uma interpretação, né? Pode ser que a gente vai conseguir interpretar algumas coisas e outras não. E como eu não sou um estudioso da área, não sou teólogo, não sou pastor, simplesmente sou um leitor da Bíblia que quer aprender e ver como é que foi, né? Esse livro sagrado foi montado, com quais as informações
que foram juntadas aqui do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então tem muita coisa para a gente aprender. Então a leitura que eu faço e as dúvidas que eu tenho depois eu pesquiso. Se vocês ouviram, ele falou alguma coisa lá que uma palavra que eu não entendi depois, né? Seria bom você pesquisar para também você entender um pouco com mais facilidade. Então, gente, é isso. Vai dar 1 minuto agora, vai dar 1 hora, 59 minutos, 30 segundos. Então, eu acredito que dessa vez a gente vai terminar. Acredito não, a gente vai terminar com 1 hora de leitura. Gente, eu agradeço e espero que todos fiquem na santa paz de Deus, né? E continuaremos nos próximos vídeos essa leitura para obter esse aprendizado. Então é isso. Agradeço a todos, que fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço.